Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos falar sobre a discussão de sistemas lineares, ok? Vamos classificá-los em SPD, SPI ou SI. Vem aqui comigo. Bom, pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre a classificação aí dos sistemas lineares, só que nós vamos utilizar aí, é claro, a ideia de Cramer e a ideia de escalonamento, tá? Então, antes vamos lembrar aqui qual é a classificação de um sistema linear, tá? Então, ele pode ser possível ou ele pode ser impossível, ou seja, ele tem solução ou não tem solução. Se não tiver solução, nós vamos falar que ele é um impossível, logo é um SI, tá? Se tiver solução, então ele tem um SP, e no caso aqui SPD ou SPI, né? Vai depender da quantidade de soluções que esse sistema tem. Se ele tiver uma única solução, nós vamos chamar ele aí de SPD. Agora, se ele tiver infinitas soluções, nós temos um SPI. Então, são essas três classificações que nós temos acerca aí do sistema linear, tá? Sistema impossível, sistema possível determinado e sistema possível indeterminado. Ok? Então são essas classificações que nós vamos desenvolver aqui. Nessa aula nós vamos focar o nosso trabalho, o nosso estudo, acerca de um parâmetro. Então quem é o parâmetro? É uma letra, é uma variável, aqui no caso uma incógnita que a gente vai estar chamando, que vai acompanhar uma das variáveis, tá? Pode acompanhar o x, pode acompanhar o y. Então nós vamos ter esta outra variável, tá? E elas, além, é claro, das já conhecidas, que a gente já trabalhou, acerca aí do sistema linear, tá? Então, aqui está o exemplo de um sistema linear de ordem 2. O que é isso? São duas equações, duas variáveis, só que com um parâmetro m, tá? Esse parâmetro é o que a gente vai analisar. Por exemplo, qual será o valor do m para que esse sistema seja impossível? Qual é o valor do m para que este sistema seja possível? Se for possível, qual o valor do m para que ele seja determinado ou indeterminado? Tá? Então é esse tipo de estudo que nós vamos desenvolver. Então nós vamos discutir se esse sistema, em função do parâmetro m, significa classificá-lo em SPD, SPI ou SI para cada valor real assumido por m, que é o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Ok? No primeiro momento nós vamos utilizar o que nós aprendemos lá no Teorema de Cramer. Se o determinante for diferente de zero, nós temos então um SPD, uma única solução, ok? Se o determinante for igual a zero, aí nós temos que verificar os outros determinantes, tá? Mas a gente pode dizer que, se ele for igual a zero, ele é um SPI ou ele é um SI, tá? Aí a partir daqui nós vamos utilizar o escalonamento, que nós também já aprendemos em outra aula, tá? Então vamos aplicar aqui as ideias acerca do Teorema de Cramer e também do escalonamento, que são duas maneiras de você resolver aí um sistema de equações lineares, tá? Bom, então nós vamos pensar aqui, ó, discutir o sistema 3x mais 2y igual a 2 e mx mais 4y igual a 4. A resolução nós sabemos aí, ó, que é o determinante, lembra lá o determinante dos coeficientes. Então nós temos lá o 3 e o m, ó, da coluna x, o 2 e o 4 da coluna y. Bom, se este determinante for diferente de zero, a gente sabe que é um SPD. Então nós vamos calcular esse determinante diferente de zero e vamos analisar o parâmetro m nesse caso. Então olha lá, se nós resolvermos o m, nós temos que o m vai ser diferente de 6. Então, para o sistema ser um SPD, o m tem que ser diferente de 6. Pode ser qualquer outro valor, mas não pode ser o 6. Se isso acontecer, nós temos aí uma única solução, beleza? Bom, sabendo então que o determinante aí, se for igual a zero, é um SPI ou SI, então vai ser a mesma ideia, né, pessoal? Se o m for igual a 6, então nós temos um SPI ou nós temos um SI, tá bom? Então já analisamos aí o valor do m para ele ser um SPD ou SPI
ou SI. Agora, como a gente vai saber se ele vai ser um SPI ou se ele vai ser um SI? Aí que é a ideia de nós trabalharmos o escalonamento. Então, usando a técnica do escalonamento, lembra lá, a gente tem que formar uma escadinha, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma combinação linear. Na segunda equação, nós temos ali, ó, vou multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com a equação 2. Perceba que ali apareceu 0y, tá? Então, nós fizemos assim, ó, equação 2 é igual a menos, ou melhor, né, vou fazer assim, ó, para seguir o padrão que a gente já aprendeu, né? Equação 2 menos 2 vezes a equação 1. Então, eu multipliquei a equação 1 por menos 2 e somei com a equação 2, tá? Se você quiser pensar assim, pode ser mais fácil. Porque menos 2 vezes 3x, menos 6x, menos 2 vezes o 2y menos o 4. Então, você percebe que aqui vai aparecer o quê? 0x, 0y. Menos 2 vezes 2, menos 4 mais 1, menos 3. Então, nós chegamos aqui, ó, já numa forma escalonada. O que a gente precisa é que a última variável aqui esteja 0y, né? Ou y apenas, né? Aqui apareceu 0, mas a gente vai analisar a partir de agora, porque a ideia do escalonamento é você ter uma única variável na última equação. Como aqui apareceu 0y, vamos pensar agora nas soluções possíveis, tá? Então, nesse caso aqui, ó, 0y igual a menos 3 só pode ser um SI. Por que isso? Lembra lá da ideia, tem que lembrar das nossas aulas, né? Eu fiz assim com vocês, ó. Se 0y é igual a menos 3, você tem que fazer a seguinte pergunta. Existe algum valor que você vai colocar no lugar do y que vai multiplicar o 0, que vai resultar o 3? Mas é claro que isso aqui, ó, não é possível. Então, é um sistema impossível, tá? Então, ele não vai ser um sistema possível determinado. Ele vai ser um sistema impossível, ok? Então, nós podemos resumir, concluir que se o m for diferente de 6, você tem aí um SPD, logo uma única solução. Agora, se for igual a 6, você tem um sistema impossível. Tudo bem? É muito interessante a gente utilizar o escalonamento para chegar nesta conclusão aqui, tá? Sempre é importante usar o escalonamento, que se torna mais fácil essa resolução. Beleza? Vamos fazer mais exercícios para a gente aplicar essa ideia. Bom, então aqui, ó, perceba que você tem o parâmetro A. Então, nós vamos fazer aqui, ó, passo a passo direitinho para a gente não se perder, tá? Porque o A está aparecendo junto com a variável x e está aparecendo junto com a variável y, tá? Então, sabemos que o determinante for diferente de zero, lembra lá que é o determinante dos coeficientes da coluna do x e a coluna do y, tá? Que é o determinante da matriz incompleta do sistema, beleza? Então, nós vamos isolar o valor do A, fazendo o determinante diferente de zero. Isolando o valor de A, você tem aí, ó, dois possíveis valores, tá? Então, você tem A diferente de 0 ou A diferente de 6. Então, o A pode assumir esses dois valores, tá? Se for diferente deles, nós temos aqui um SPD, então você tem uma única solução. Logo, pessoal, nós vamos fazer o determinante igual a 0. Então, a gente sabe que a outra situação é o A sendo igual a 0 ou o A sendo igual a 6, olha lá. Então, fazendo o determinante igual a 0, o A vai ser igual a 0 ou vai ser igual a 6. Só que aí nós temos duas opções. Ele sendo igual a 0 ou a 6, nós temos que ele vai ser um SPI ou vai ser um SI. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos substituir o A por 0, vamos fazer o escalonamento, se necessário. Vamos substituir o A por 6 e vamos fazer o escalonamento. E aí a gente vai colocar aí se ele é um SPI ou se ele é um SI. Vamos lá, então. Bom, primeiro momento, vamos substituir o A por 0. Substituindo o A por 0, perceba o que acontece com o nosso sistema. Nós temos ali 0x mais 0y, 2x mais 0y, ambos ali igual a 0 igual a 4, ok? Observando então a primeira equação, perceba que você já tem uma ideia
no sistema escalonado, tá? Você já tem ali, ó, o 0x mais 0y igual a zero. Beleza, porque isso aí pode acontecer. Lembra lá daquela ideia, ó. Você tem 0y igual a zero. Pessoal, qual é o valor do y que você deve colocar aqui, que multiplicando 0 de zero? Qualquer valor que você colocar aqui, ó, multiplicando zero vai dar zero, pessoal. Então aqui você vai ter infinitas soluções. Por isso que nós concluímos aqui, ó, que só de você olhar a primeira equação, você já conclui que esse sistema é um SPI. Então, se o A for igual a zero, você tem um SPI. Então, não podemos esquecer da outra situação do A. O A pode ser o 6. Então, nós vamos substituir pelo 6. Vamos fazer a mesma ideia do escalonamento, tá? Nesse caso aqui, a gente está simplificando o nosso sistema. Perceba que nós dividimos aí cada um dos nossos sistemas por 6, né? Aqui nós dividimos por 6. Vamos colocar aqui, ó. Equação 1 dividido por 6 e equação 2 dividido por 2, tá? Aí nós temos essa equivalência, beleza? Essa divisão a gente pode fazer tranquilamente, isso aqui é uma operação elementar, tá? Bom, agora é o processo do escalonamento. Vamos cancelar o x e deixar uma única variável na segunda equação. Basta nós subtrairmos as equações e nós teremos ali o 0y. Então perceba que para escrever a equação 2, nós fizemos equação 2 menos a equação 1, beleza? Então você chegou aqui em 0y igual a 2. Então olha aquela ideia, pessoal, ó, existe algum valor que você colocar no lugar do y, multiplicando o 0, vai resultar em 2? Não, isso não é possível. Então a gente sabe que esse aqui é um sistema, ó, impossível, beleza? Então, observando aí a segunda equação, concluímos então que ele é um sistema SI. Então aqui a gente já sabe, né, ó, se o A for 0, é um SPI. Se o A for igual a 6, é um SI. E se o A for diferente desses dois valores, nós temos um SPD. Beleza? Então, resumindo, como eu comentei, se é diferente de 6 ou diferente de 0, você tem um SPD. Igual a 0, SPI. Igual a 6, SI. Beleza? Então, pessoal, perceba aqui que nós estamos fazendo o quê? Analisando os valores de um sistema linear acerca de um determinado parâmetro. E a partir desses valores, a gente consegue classificar esse sistema linear se ele é um sistema possível determinado, se ele vai ser um sistema impossível ou se ele vai ser um sistema possível indeterminado. Ok? Então, esse parâmetro que vai estar aparecendo aí, nós vamos trabalhar em função dele. Ok? Vamos fazer mais algum exercício aqui para ficar mais claro ainda essa ideia, tá bom? Vem aqui comigo. Exercício 3, discutir o sistema. Então, nós temos aqui ó, o parâmetro A, está acompanhando o Y, e agora nós temos um parâmetro B, pessoal, está aparecendo um termo independente, tá? Vamos pensar aí, são casos diferentes que a gente viu até agora, então vamos tomar cuidado. Primeiro passo, a gente já sabe, vamos fazer o determinante diferente de zero. Perceba que ali só está aparecendo o parâmetro A. Então, se for diferente de zero, nós temos que é SPD. Então, o A aqui, sendo diferente de menos 2, nós temos que ele é um SPD. Ok? Agora, nós vamos fazer igual a zero. E se for igual a zero, nós temos que é um SPI ou um SI. Então, nesse caso, se o A for igual a menos 2, a gente sabe que é um SPI ou se é um SI. Agora, nós vamos verificar o valor do B, né? O que vai acontecer? Mas antes, vamos substituir o A por menos 2 e em seguida vamos escalonar o sistema. Então, perceba que nesse sistema nós vamos cancelar a variável x na segunda equação, fazendo de que maneira? Vamos multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com a equação 2. Mas seguindo um padrão, nós temos que a equação 2 é igual a equação 2 menos 2 vezes a equação 1. Fazendo isso, nós vamos zerar a variável x na segunda equação
e chegamos à seguinte situação. 0y igual a b menos o 4. Perceba que o parâmetro b apareceu aqui para a gente, né? Então, como se pode observar, a questão agora vai depender do valor de b. Então, nós temos ali, ó, se o b menos 4 for igual a 0, então olha lá, a gente tem aquelas duas condições, né, pessoal? Olha lá, se 0y for igual a 0, nós temos que isso aqui é um sistema possível indeterminado, possui infinitas soluções. Agora, se 0y for igual a qualquer valor aqui, ó, diferente de 0, então nós temos que isso aqui é um sistema impossível. Então vamos analisar o valor do b em função também deste resultado. Então olha lá, se o b menos 4 for igual a 0, nós temos então um SPI. Então o b tem que ser igual a 4, beleza? Agora, se for diferente de 0, nós temos que o b tem que ser diferente de 4 para ser um SI. Então perceba que aqui nós analisamos em função do a, em função também do parâmetro b, tá? Então, concluindo, nós temos o seguinte, ó. Se o a for diferente de menos 2, nós temos o sistema possível determinado, uma única solução. Agora, se o a for igual a menos 2 e o b for igual a 4, nós temos o SPI. Se o a for menos 2 e o b for diferente de 4, nós temos um SI, ok? Então, nós temos aqui ó, um outro sistema, agora de ordem 3, 3 equações, 3 variáveis, e vamos verificar o parâmetro que está aparecendo aí, que é o parâmetro m, tá? O m está aparecendo. Então, perceba, pessoal, que até aqui nós fizemos de duas equações, que é bem tranquilinho, nós resolvemos o determinante, e agora nós vamos fazer com 3 equações. Vamos continuar aplicando Cramer para fazer o determinante igual a 0, diferente de 0, mas lembra que o determinante de uma matriz de ordem 3, interessante você fazer o Sarri, tá? Como nós já sabemos calcular o determinante, então nós temos aí que o determinante vai ser o quê? O m diferente de 0 ou o m diferente de 1, tá? Tem que lembrar lá das aulas de matrizes, pelo amor de Deus, como a gente já comentou aí, tem que recorrer às aulas de determinante de matriz, tá? Então aqui, ó, nós temos dois valores possíveis para o m. O m aqui, ele pode ser diferente de 0 ou diferente de 1 para ser um SPD. Essas são as duas condições para ser um sistema possível determinado. Bom, agora nós vamos analisar as outras situações. Mas a gente já sabe, né, que o m ali for igual a 0, ou se ele for igual a 1, nós temos que ele é um SI, ou ele vai ser um SPI. Seguindo a ideia, vamos substituir o parâmetro por 0 e vamos escalonar o sistema, tá? Então aqui, ó, ordem 3 é mais trabalhoso, mas nós vamos escalonar. Primeiro passo, nós vamos ter que cancelar a variável x na segunda equação e na terceira equação. Mas como a gente percebe aqui, nós já temos que na terceira equação já está aparecendo 0x, então a segunda equação vai ser um problema para nós para cancelar o x ali, tá? Então, como podemos perceber, nós já estamos fazendo a combinação linear com a segunda equação apenas, tá? A terceira equação, a gente já tem ali o 0x, então não precisou fazer nenhuma combinação. Então, olha lá. Nesse procedimento, nós fizemos assim, ó. Equação 2 vai ser igual a equação 2 menos a equação 1. Então, nós conseguimos, ó, cancelar o valor do x na segunda equação. Beleza? O próximo passo, pessoal, é cancelar o y na terceira equação. A gente tem que criar uma escadinha aqui, ó, né? Então, qual é o próximo passo que nós vamos fazer? Vamos combinar a segunda equação com a terceira equação e vamos mudar a terceira equação. Então perceba que na equação 3 nós estamos apenas somando, né, a equação 3 mais a equação 2, porque a equação 2 já está aparecendo ali um menos o 2, tá? Esse 1 aqui ele está dizendo que está multiplicando a equação 2 por 1, mas nem precisaria colocar, tá? Mas a gente tem que estar entendendo
fazendo essa ideia, porque parte do princípio que a combinação linear, você multiplica uma equação e pode somar com a outra equação, tá? Isso aqui é uma combinação linear. Assim, vamos reescrever a terceira equação e olha lá o que apareceu. 0z igual a 1. Pessoal, qual é o valor que você vai colocar no z multiplicando por 0 de 1? Não tem como, né? Isso aqui, ó, é impossível. Não dá para resolver essa ideia. Então, nós vamos concluir que esse sistema é um sistema impossível se o m for igual a 0. Porque nós temos que analisar ainda o m igual a 1. Então, fazendo o m igual a 1, substituímos no sistema. Agora nós temos que cancelar o x na terceira equação e cancelar o x na segunda equação. Então vamos precisar fazer as combinações lineares, tá? Na segunda equação é igual à anterior, que nós já fizemos, e na terceira equação nós vamos também fazer apenas uma diferença, a mesma ideia, né? Ó. Então qual foi a operação elementar que nós fizemos aqui? Ó? Equação 2, nós fizemos igual equação 2 menos a equação 1. E mudamos também a equação 3, que é igual a equação 3 menos a equação 1. Eu falo mudar, né, pessoal, mas na verdade nós estamos fazendo uma transformação através das operações elementares para manter a equivalência, tá? Então, quando eu falar mudar, leve em consideração que eu estou fazendo uma transformação, tá? Eu não estou alterando o valor numérico, a solução desse sistema. Então, nós estamos transformando as equações para ter uma equivalência, beleza? Então, agora o próximo passo, temos que tirar o y na terceira equação. Então, vamos lá, qual a combinação que nós vamos fazer? Vamos dividir a equação 2 por 2 e somar com a equação 3. Então, olha lá o que nós fizemos. Para a equação 3, nós fizemos igual a equação 3 mais a equação 2 dividido por 2. Posso dividir, professor? Não tem problema, você pode dividir, pode multiplicar a equação sem problema nenhum, tá? Porque perceba que apareceu 0z aqui, ó. Então, o problema para a gente aqui era só o y. Como você tinha aqui menos 2y, e aqui o y, você teria que chegar no coeficiente que dê para você cancelar o y na terceira equação, tá? Mas, professor, poderia multiplicar a terceira equação por 2? Aí ficaria 2y? Poderia, sem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, você poderia ter feito uma multiplicação da equação 2, da equação 3 por 2 e somado a equação 2. Também chegaria no mesmo resultado, tá? Então, olha lá, o que aconteceu aqui pra gente, ó? 0z igual a 0. Pessoal, isso aqui é o quê? É um SPI. Aqui possui infinitas soluções. Então, olha lá, vamos concluir todo o entendimento que nós tivemos aqui nesse exercício, tá? Então, se o m for diferente de 0 ou diferente de 1, nós temos um sistema possível determinado. Agora, se ele for igual a 1, nós temos um SPI, e se ele for igual a 0, nós temos um SI. Então, isso é discutir um sistema, pessoal, em função de um parâmetro desse sistema, beleza? Então, pessoal, um sistema homogêneo, ele tendo um determinante diferente de 0, nós temos um SPD, ou seja, ele possui uma solução trivial, ele possui uma única solução, tá? Agora, se ele for igual a 0, um sistema linear homogêneo, ele só pode ser SPI. Ou o que quer dizer isso? Ele vai ter, além da trivial, ele vai ter uma outra solução, ou outras soluções, né? Então, esse sistema linear homogêneo, ele nunca vai ser um SI, tá? Nunca será um sistema impossível. Isso aí é uma lógica que a gente já pode tirar acerca aí de um sistema que ele sempre vai ter uma solução trivial, né? Ele sempre terá uma solução trivial. Logo, ele não será impossível.
Então, para o sistema homogêneo, sempre serão duas situações. Ou ele é um SPD por ter apenas a solução trivial, ou ele é um SPI por ter, além da trivial, ele vai ter outras soluções. Beleza? Então, o sistema homogêneo nunca será impossível, ok? E se o número de equações for diferente do número de incógnitas, o sistema será um SPI. Isso para um sistema linear homogêneo. Beleza? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.